meu avô, ele é violinista, não profissional, ele toca violino, meus tios também, e minha mãe, ela é professora de música, professora de piano. Então, logo que eu nasci, ela dava aula de piano em casa e eu estava do lado, sempre ouvindo. E eu comecei a cantar em coral com 3 anos, comecei a estudar piano, depois violino. E eu estudei muito em internatos nossos adventistas no Rio Grande do Sul, no IACS, o outro, o NASP, no interior de São Paulo, em Engenheiro Coelho, na Bahia, o IAN. E nesses internatos é sempre muito rico a questão musical, orquestra, coral, banda, grupos musicais. Então a música era a minha vida, era meu hobby preferido. Mas na hora de escolher como profissão, eu falei, não é isso que eu quero, porque era mais para ser professora de música, eu não queria ser instrumentista ou cantora profissional. E aí falei, não quero ser professora de música, então não vou fazer música. Mas eu sempre brinco que a gente não escolhe ser professor de música, a gente acaba se descobrindo, e foi assim comigo. Eu fiz 2 anos de serviço social, mas eu fazia música também, porque a gente morava no NASP com meus pais em Engenheiro Coelho, e lá tem a Faculdade de Educação Artística, Habilitação em Música, e eu decidi fazer por uma questão de conhecimento, para ajudar na igreja, em regência de corais, e a intenção era trabalhar com projetos sociais, com serviço social, com música. Sem ser professora de música eu não queria. Mas aí, quando eu comecei a fazer estágios de musicalização, eu me apaixonei. E eu falei, é isso que eu quero fazer pro resto da vida. Então, por isso que eu digo, eu me descobri professora de música, já amava música e quando eu comecei a fazer estágio, eu falei, é isso que eu quero fazer. Ensaiar a mesma peça infinitas vezes. Esse é um hábito comum entre músicos que levam a sério a música. E para quem quer fazer da música uma carreira, a busca pela excelência é apenas um dos pontos que precisa fazer parte da sua rotina musical. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a formação em música, suas vantagens e desafios. Fica com a gente, o Educação começa agora. A música, muita gente pratica por hobby. Então, existe muita informalidade na música. Pessoas que aprendem a tocar violão na internet, aprendem a tocar piano com alguém. E quando você quer ser profissional, você tem que ser diferente dessa informalidade. Você tem que buscar algo a mais para ser diferente. Para começar um curso de música, eu acredito que você precisa gostar de música, gostar de lidar com pessoas, com sons. Tem esse mito, né, que a música é um dom. E eu acho que até em certo aspecto existe um pouco dessa genialidade e desse algo a mais que faz o diferencial no músico. Mas na verdade, o músico ele pode ser formado e ele precisa, né, de um bom conhecimento. O ensino de música não é muito valorizado ainda, principalmente nas escolas. Ele é visto muito como entretenimento, como o preparo de músicas apenas para eventos especiais. E é preciso que a gente estude para produzir conhecimento. A minha história com a música começa desde pequena, né? Meus pais sempre adventistas do 7º dia e minha mãe sempre me incentivando a cantar desde pequena. Com 2 anos ela já falava, nossa, Flávia decora as músicas, canta na altura certinha, e o meu pai não conseguia cantar e minha mãe sempre me incentivava. Com 5 anos aí eu comecei a cantar na igreja, né? Então a igreja teve um papel muito importante. Vir para o NASP sempre foi um sonho para mim. Aparecia às vezes na revista o campus e os cursos que tinha e eu falava, não, mas eu vou fazer música, eu quero fazer música. E a minha mãe me incentivando também, só que os recursos são escassos. Então eu fui para uma campanha onde vendia livros, através desses livros você conseguia o recurso para vir. Então eu vim aqui no NASP em 2013
E desde então estou cursando, esse ano me formo e é muito gratificante porque eu percebo que Deus esteve em todos os momentos. O aluno, para ingressar no curso, ele precisa passar pelo processo seletivo. O processo seletivo é um processo aberto, geral, onde ele não tem nenhuma pergunta específica de música. Então ele simplesmente responde o processo seletivo normal. Depois, na segunda semana que ele está matriculado no curso, então a gente faz uma prova de nivelamento, só para conhecer o que o aluno sabe de música, dessa questão formal da música. E dependendo dessa nota dele da prova, ou ele vai para atualização de teoria musical, que então onde ele vai aprender, né, os nomes e as notas e toda essa parte mais básica da teoria, ou ele pode escolher uma outra disciplina de cunho geral e artístico do interesse dele. Então daí o aluno vai passar por 8 semestres. O curso é um curso de 4 anos e durante esses 8 semestres, nos 4 primeiros semestres, ele vai ter matérias básicas, né, de filosofia, sociologia e também matérias de música. Ele trabalha com toda a parte de percepção e análise musical e conhecimento da linguagem musical, além de toda a parte metodológica, porque a gente procura fazer isso antes, nesses primeiros 2 anos, porque no terceiro ano ele vai para o estágio. Então é importante que ele já tenha tido essa base para quando ele chegar na escola, ele saber o que ele tem que fazer na escola e como ele vai fazer na escola. O curso então tem todas as várias horas, né, da parte de matérias teóricas e práticas, mas também tem 400 horas de estágio, como a lei determina, 400 horas de prática profissional e 200 horas de atividades complementares. O esforço aperfeiçoa as habilidades. E para isso, destreza e ritmo não são suficientes. É preciso que toda a harmonia da vida esteja no mesmo compasso. Só assim, com equilíbrio, se alcança grandes objetivos. O fato de o curso de música estar inserido dentro de uma instituição adventista em regime de internato é um diferencial muito, muito importante. Porque nós temos aqui no NASP mais de 300 grupos instrumentais, vocais, e quartetos, e grupos, e bandas, e orquestras. Então, esse aluno, ele não é por falta de local para fazer música. Ele está totalmente rodeado de lugar para cantar, de parte coral para participar, de grupos instrumentais. Então, eles começam, desde o primeiro ano, eles já podem começar a ir na banda, na orquestra experimental. Então, eles vão crescendo junto e vão se desenvolvendo. Alguns, eles vão depois para orquestra jovem, para uma banda jovem e, né, criam asas, como a gente diz, né, alçam voo. O grande diferencial de estudar música aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo é a questão do cristianismo na universidade, uma escola confessional. E isso fez toda a diferença na hora que eu decidi estudar música. Porque desde pequena minha mãe falando do louvor sempre a Deus, eu acreditava que eu tinha que aprimorar isso e através do centro, através do NASP, eu via que o meu sonho poderia se realizar em todos os aspectos. O ponto principal foi esse, porque aqui na faculdade você chega e o primeiro horário é o culto. Então logo pela manhã você tem aquele contato com Deus. Aqui o corredor de música sempre tem muita música louvando a Deus, então isso fez toda a diferença. Porque a música, não adianta você ter aula de música, você tem que fazer, né? A prática é muito importante. E no próprio curso, nós temos também um coral onde todos participam, que é matéria obrigatória. Nós temos também o grupo instrumental, que eles também têm que fazer. Então, sabe, uma coisa une a outra. E o fato de eles terem lugar para tocar, para se apresentar, porque a própria instituição, ela dá essa oportunidade. Então, nós temos os nossos concertos aqui, mas também a gente faz fora daqui para poder divulgar também, para poder fazer que as pessoas também tenham essa oportunidade de ver. E claro, quando você acorda e dorme num lugar que respira música, que faz música, o seu rendimento é muito melhor. Chegando aqui, o meu foco foi o canto. Porém, aqui na faculdade se abriu um leque enorme. Que nós temos o canto, nós temos a prática instrumental, onde a gente aprende um instrumento de sopro. Nós temos o laboratório de piano, que nós temos a optativa de piano. Temos aulas de regência,
Então, para um professor de canto, ele vai trabalhar com coral, então isso também foi super importante, porque você aprende a reger tanto um coro vocal, quanto a orquestra, as bandas, tem a fanfarra. Nós temos muito aquela questão do músico informal, que ele sabe cantar, ele sabe tocar de ouvido, ele sabe se expressar musicalmente, mas que ele não conhece. Então não sabe ver as bolinhas, né? Vários sinais de clave, de acidente, de sustenido, de escalas. Então ele precisa se formalizar, ele precisa conhecer isso. E quando o aluno vem para o ensino superior de música, ele precisa ter um pouco desse conhecimento formal. Na verdade, aqui no Centro Universitário Adventista de São Paulo, nós não temos o processo seletivo específico de música. Assim como em várias instituições no Brasil, também não estamos tendo mais, por certos acertos do próprio governo. Aqui no NASP nós nunca tivemos, mas o aluno precisa conhecer isso, porque ele vai ter que saber. Então, se ele não sabe ainda, ele vai ter que aprender mais rápido. É importante que ele já tenha uma vivência, um conhecimento, né, pelo menos empírico de um instrumento, mas ele não precisa ser um virtuose para começar um curso de licenciatura em música. No momento o que a gente aprendeu aqui, que eu gostei muito, foi o clarinete. Então, o NASP te abre um leque grande, e o que eu me descobri foi como professora de musicalização. Encontrei ali na educação infantil um meio assim como minha mãe me incentivou quando pequena, incentivar outras crianças desde pequena, porque é isso que faz a diferença, a formação da criança ali. Então eu me encontrei nessa área. Descobrir-se através da expressão de uma arte é, além de fascinante, uma ação que gera interação. E desenvolver a habilidade da docência baseada no amor faz a diferença, pois é assim que surgem boas histórias. É exatamente como o processo de criação de uma peça, em que primeiramente se trabalha com afinco na elaboração de uma partitura prévia. A história do curso de música nessa instituição, ela é muito interessante. Ela surgiu do sonho do maestro Flávio Garcia, né, que foi um decano da música aqui no Brasil. E ele então estava querendo esse curso já por muitos anos e buscando e desenvolvendo e estudando um pouco as possibilidades. Isso lá na década de 70, 80. E o curso começou então em 1999, para a honra e glória de Deus. E nós estamos com esse curso agora desenvolvendo de todo esse processo, né? E vamos aprendendo e vamos desenvolvendo. E nós temos então em 2015, né, uma notícia maravilhosa, que o nosso curso de licenciatura no Brasil recebeu, né, o maior análise do MEC, né, a nota maior do MEC, do Ministério de Educação e Cultura. Isso para nós assim foi muito gratificante. Olha, saber que o nosso curso de licenciatura em música foi reconhecido como o melhor do Brasil nos trouxe muita alegria. O curso ficou entusiasmado, a vontade de aprender parece que assim triplicou, né? Que a vontade que nós tínhamos era até de superar ainda mais. Mas nós vemos que é uma junção de tudo, né? Da coordenação, dos professores. Os professores sempre ali nos ajudando, e dos alunos, que os alunos também aqui se superaram. Todos os alunos que entraram aqui nesse curso de música estão saindo de outra maneira. De São Paulo, agora vamos até o Chile e conhecer de perto como a formação profissional em música tem preparado seus alunos para encarar essa profissão tão diversa e artística. O curso de Pedagogia e Música é direcionado a todas as pessoas que querem exercer docência na área de música em colégios. Especificamente, essa licenciatura está dirigida para pessoas desde o final do ensino fundamental 1 até o segundo ano do médio.
Sem dúvidas, a realidade chilena requer que os nossos alunos estejam na pré-escola e começam na pré-escola, daí em diante. Às vezes, há alunos com turmas que vão do pré até o ensino médio. Desde kinder hasta cuarto médio. Então, os colégios os habilitam, pedem autorização ao Ministério da Educação, dando permissão para poderem trabalhar nos primeiros anos. Os primeiros anos de la educação. Eu toco piano e também toco cello. Eu toco piano e também toco cello. São os dois instrumentos que eu sou especialista. Também toco violão, trompete, mas de forma funcional. Mas eu amo o piano. Toda a minha vida, desde bem pequena, comecei a estudar. Meu pai foi meu primeiro professor de piano e desde então não abandonei. Quando entrei na universidade, vim estudar pedagogia e inglês, algo que não tem nada a ver com a carreira musical. Mas como meu pai inculcou em mim desde cedo a música, não dava para encobrir isso. Então Deus me mostrou de muitas maneiras de que eu, na verdade, tinha que estar aqui. Tinha que estudar música, então foi um pouco complicado trocar de curso. Teve muitas coisas no meio, mas finalmente eu estou aqui e tenho ido bem. E muito feliz por isso. Nossa carreira dura 5 anos. Nosso curso dura 5 anos. São 4 anos de cadeiras e no 5º ano tem um trabalho final integrador, que é de pesquisa mesmo. E fazem isso ao longo do ano. À parte, vão realizando a prática profissional. No primeiro semestre, é prática profissional em colégios, em sala de aula, propriamente, onde precisam desenvolver o seu papel como professores-chefes, trabalhos na área da disciplina dessa aula e também na área das oficinas. Então, podem montar corais. Vai muito de acordo com o que o colégio necessita, o que querem. O principal motivo pelo qual não queria estudar música era minha mãe. Ela dizia que eu não teria sucesso, porque muitos músicos não ganham dinheiro. Todas essas coisas. Então essa era a principal aversão que eu tinha. Mas todos os meus amigos estudam música. Meu pai é músico. E tudo que me cerca está envolvido com música. Então um dia minha mãe me disse, e por que você não troca para música? E aí não acreditei e disse, tenho que trocar. Naquele momento, Deus me mostrou que eu tinha que mudar. Muitos dos nossos ex-alunos estão trabalhando como microempresários. Eles estão montando os seus conservatórios. Temos vários egressos que já têm os seus conservatórios e agora geram emprego e contratam os nossos próprios alunos para as diversas disciplinas dentro da área da música. Porque se nós não amamos a música para ensiná-la, teríamos que fazer alguma outra coisa, ir para outro lugar. Pelo menos dentro da educação adventista, nos interessa muito a formação integral. E na formação integral é imprescindível a música, porque ela fortalece a afetividade, fortalece todo o aparato sensorial, toda a motricidade da pessoa, fortalece a área intelectual, então dá equilíbrio a todas essas áreas. E, finalmente, aponta para que se conquiste uma educação integral nos alunos. E na educação chilena, está se tentando implantar uma educação musical de qualidade. As etapas curriculares estão sendo modificadas justamente para que o aluno, desde pequeno, tenha uma melhor formação musical. A educação adventista fomentou muito a minha carreira musical. Porque desde que ingressei na educação adventista, comecei de cara nos corais, cantando em coral, fazendo solo, comecei a tocar piano, cello, então tem me favorecido totalmente. Atualmente sou soprano no coral de câmara e também no octeto de câmara, um grupo de 8 pessoas. Então, a educação adventista me ajudou muito e Deus também, que me deu esse talento precioso e quero cultivá-lo para Ele. E um talento verdadeiro precisa ser lapidado. Para esse momento, vale o que sabiamente o ditado já dizia. Quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto ainda não conhecemos. É que a busca pelo conhecimento faz com que cresçamos por dentro e por fora. É muito importante produzir artigos,
pesquisar, entrar na vida acadêmica, ou seja, um mestrado ou uma pós-graduação lato sensu, para que seja produzido conhecimento para valorizar a música como área de conhecimento, não apenas como entretenimento. Então, o profissional ele precisa saber por que eu estou ensinando, quais são os métodos, quais são os objetivos, onde eu quero chegar, quem são os educadores. Tudo isso a gente consegue quando a gente está na academia. Então, é muito importante para que essa área seja valorizada e não feita apenas de uma forma informal ou aleatória. Eu fiz a especialização lato sensu em regência coral com habilitação em docência no NASP, que é a Universidade Adventista Engenheiro Coelho. E eu terminei o mestrado há pouco tempo em música na Unesp, que é a Universidade Estadual do Estado de São Paulo. Abriu muito a minha visão sobre o campo da música. No mestrado especificamente, eu pesquisei uma coisa que é muito... que eu pensei que era comum, que era o planejamento do ensino de música. Eu pesquisei nas escolas como os professores de música planejam suas aulas. Uma coisa que é tão comum na educação dos professores, na escola, os professores se reunirem, montarem planejamentos, construir planos de ensino, e eu vi que no ensino de música isso não era uma prática comum. Geralmente os professores chegam de forma aleatória, escolhem que música eu vou cantar hoje, que atividade eu vou fazer. Então isso foi muito bom para agregar a minha experiência, a importância de levantar essa bandeira de como a música precisa ser planejada, construída de forma sistemática, bem pensada, para que não seja um ensino feito de forma aleatória e de forma que outras pessoas de fora, que não sejam músicos ou pessoas de músicas, valorizem essa área. Se nós mesmos não valorizamos, como é que os outros vão valorizar? A profissionalização em música, no entanto, não precisa ser de caráter exclusivo. Para atender essa necessidade, os conservatórios têm feito o seu papel, formando músicos exemplares, independente da área profissional em que escolheram atuar. A Academia de Música se baseia em agrupações musicais, agrupações sinfônicas. Temos duas agrupações específicas, banda sinfônica e orquestra sinfônica. Todo o ensino é baseado nessas duas agrupações, porque acreditamos que as crianças podem se desenvolver como pessoas, se podem desenvolver como cidadãos, desenvolver a tolerância, o respeito, a convivência, fazendo um trabalho com que, nesse caso, é a música. Consideramos que a música tem a virtude de formar o ser humano nas suas emoções, no desenvolvimento intelectual. Então, se conquista mais que tudo quando a criança compartilha com outras também. Com outros chicos também. Na música, a criança precisa estar atenta à partitura, atenta à técnica com o instrumento, precisa estar atenta ao que o maestro está dizendo. Há outras coisas que acontecem em um ensaio de grupo. E então essas crianças, elas precisam ter muita atenção. Seu talento vem de um ser superior, pois Deus nos deu esse talento. E eles devem oferecer esse talento para o Senhor. Então, também desenvolvemos a parte espiritual neles. As crianças não fazem somente música acadêmica, mas fazem músicas regionais e têm um processo de formação de igreja. Eles acompanham os hinos nos momentos de adoração na igreja. Então, ali eles também desenvolvem a parte espiritual. Agora estamos na Universidade Peruana Unión, um lugar onde a música tem um papel fundamental na vida e no coração dos seus estudantes. Quando entrei a primeira secundária... Quando eu estava no 7º ano, abriram uma oficina de banda no colégio. E fiquei emocionado em tocar o instrumento. Queria fazer parte, porque via os desfiles, as marchas cadenciadas que fazem. Gostei dos instrumentos, em especial o saxofone. No momento de escolher meu instrumento, não sabia diferenciar entre um saxofone e um clarinete. Não entendia a diferença. Quando o professor me perguntou qual instrumento eu queria tocar, eu disse saxofone. Um instrumento preto, mas não sabia como se chamava.
comecei a tocar mais o clarinete. E, obviamente, assim como em todos os outros instrumentos, sempre alguém sabe mais que você. E sempre se tem um sonho de querer ser melhor que aquela pessoa, tocar melhor que ela, tocar as peças que ela pode tocar e você não. Isso era o que mais me motivava a seguir tocando. Depois disso, o professor da banda do colégio União me mandou para cá. Disse que eu tinha muito talento e que precisava me aperfeiçoar. E aqui no conservatório me receberam muito bem. E posso ir subindo níveis, digamos assim. E vai subindo de nível, por assim dizer. A Universidade Peruana União atualmente tem um prestígio aqui no âmbito da capital do Peru, porque é uma das universidades que tem uma orquestra estabelecida, com alunos exclusivos da nossa universidade e com crianças que se desenvolveram aqui no nosso conservatório. E a diferença entre as demais universidades é que, hoje em dia, quem tem orquestras é porque contrata outros músicos. Muitas pessoas já perceberam isso e estão muito felizes com o desenvolvimento musical aqui na universidade, de tal forma que o novo sistema de universidades que trabalha no controle universitário pediu que todas as universidades agora tenham suas próprias orquestras e corais, coisas que essa universidade tem desenvolvido há muitos anos. Hoje sou professor, recebi a oportunidade. Me pediram para apoiá-los nisso. E eu aceitei, porque essa oportunidade me emocionou. Pois vejo o que aprendi e agora posso passar esse conhecimento para outros. Tem vários alunos que estão na universidade que estudam engenharia de alimentos, medicina e que dizem: eu quero continuar tocando, mas não tenho tempo. Quero seguir com a música e isso me emociona, me motiva a seguir ensinando. Entre ler, interpretar e criar som, é através de percepções que eles aprendem. Aprendem muito além de usar a voz. Vai muito mais longe do que a multiplicidade de instrumentos que podem vir a tocar. O maior aprendizado é não esquecer o principal objetivo: fazer da música uma missão. Todos eles sabem que o seu talento é para o Senhor. E, em especial, aqueles que dedicam tempo para tocar na igreja são os que mais desenvolvem o seu talento. Então, eles se dão conta de que quando você coloca o seu talento a serviço de Deus, o Senhor realmente multiplica.